dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com os senhores? Seguinte, né? Mais uma semana, mais uma atualização dessa pauta. Eu acho que é uma pauta que impacta todo mundo, né? Infelizmente, a gente não consegue mais tratar outras coisas. Eu queria trazer alguma coisa aqui sobre o caso do Banco Master. Eu queria trazer alguma coisa aqui sobre o caso do INSS, que parece que a investigação foi inteira arquivada. Mas eu acho que o Trump não deixa, né? O Trump não dá a gente um segundo de paz para falar sobre o Brasil. Ele e o Netanyahu fica bombardeando os outros para a gente ter que falar dos países deles, né? Vamos lá, então. Essa semana, segunda-feira, rolou, né, um bombardeio a um data center da Amazon localizado no Oriente Médio. Você não lembra se foi nos Emirados Árabes Unidos ou se foi em Israel, né? E aí, no dia seguinte, o Trump misteriosamente quis um acordo de paz, né? E no dia seguinte desse acordo de paz, precisamente na quarta-feira, Israel violou esse acordo de paz, porque ele atacou o Líbano. Nesse acordo de paz, nesse cessar-fogo, né? Não é acordo de paz, nessa trégua, nesse cessar-fogo, né? Proposto pelo Irã, incluía a parar a guerra em todas as frentes. Tanto é que o ministro das Relações Exteriores do Paquistão mostra isso, né? Então vamos lá, então vamos ver aqui o Farinazo falando sobre esse cessar-fogo, como isso pode ser uma mera ilusão. Vamos lá. Gigantesco. Vamos ver se o comandante Farinazo concorda. O comandante Farinazo, como sempre, tem feito desde o início dessa guerra, está conosco para falar um pouco mais sobre isso. Eu queria saber logo se ele se surpreendeu com a história lá, comandante. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da TVT. Bom dia. Não dá para acreditar, porque a gente tem aí Astana, né, na Síria, a gente tem aí Minsk 1 e Minsk 2 na Ucrânia, e a gente sabe como é que acabou, né? Agora, toda vez que tem, eu considero isso aí uma trégua, né? Toda vez que tem uma trégua na vida militar, você se prepara, você reposiciona tropas, você reabastece as unidades, você fabrica mais armas, né? Você estuda novas táticas e por aí vai. Se os Estados Unidos está preparando uma armadilha, o Irã também está preparando suas defesas, né? E que elas já se provaram bastante eficazes nessa guerra. Vou passar a palavra para a Laura para fazer pergunta para o senhor, comandante. Comandante, muito bom falar com o senhor. Acompanhei ontem a live de vocês, parabéns, uma live vitoriosíssima com o Rodolfo Laterza. Foi muito linda. Ela é muito bom. Inclusive, o Farinazo é um cara muito bom quando você fala para falar de militarismo hoje, que ele faz análise honesta, gente. Entendeu? Ele faz análise honesta, ele fala o que tem que falar, tá ligado? Por mais que você discorde do ponto dele, mas ele tem embasamento na materialidade, ele é objetivo. Mas eu queria perguntar para o senhor, qual o papel que Israel vai jogar agora nesse momento da guerra, dessa trégua? Porque a gente está vendo que Israel não está muito disposto a manter a trégua, tá? Já hoje atacou o Líbano. Esse assassino que está aqui na tela, esse sujeito desprezível que é o Benjamin Netanyahu, ele sabe que o único jeito dele não ser preso, esse verme nojento, é ele ficar fazendo guerra. Porque se ele parar de fazer guerra, ele vai ser julgado por causa de corrupção. Fortemente. Então eu queria que o senhor que o senhor esclarecesse para a gente qual vai ser o papel desse proxy, ou sei lá, desse grande agente guerreiro que hoje é Israel. Não, vocês têm que olhar uma coisa, né? Israel depende dos Estados Unidos, ele tem uma dependência completa dos Estados Unidos. Se o Trump parar as operações dele, Israel não tem como prosseguir contra o Irã. Pode até prosseguir no Líbano, com muita dificuldade, como vem encontrando. Mas Israel não tem condições nem logísticas de ficar atacando o tempo todo o Irã, gente. São mais de 1.000 quilômetros das bases israelenses. Se acontecer de uma aeronave israelense ser abatida, aí, que é uma possibilidade, eles dependeriam completamente de operações combate-SAR dos Estados Unidos para apoiar. Então, eu não acho que o Netanyahu vai poder fazer muita coisa, não. Mas como eu não acredito nesse cessar-fogo, não acredito muito nessa trégua aí, eu penso que o Netanyahu vai procurar outros meios aí de prosseguir nas operações dele, né? Eu preciso ver como é que a sociedade, até onde a sociedade israelense está disposta a ir com o Netanyahu, né? Porque as coisas estão bastante difíceis para Israel. Ontem à noite o senhor estava esperando que a ameaça fosse cumprida ou já estava também fazendo aquela conta do taco, né? Do always chickens out, como fala do presidente Trump?
O Trump, ele sempre amarela, né, gente? A gente sabe disso. Ele é um incapaz, né? Não é uma pessoa com planejamento de longo prazo. O Trump vive por dia para as próximas 2 horas. Ele vive, a vida dele é planejada em função das próximas 2 horas. Ele não é uma pessoa de visão estratégica, não é um Franklin Delano Roosevelt, né? Não é um Abraham Lincoln. Essa geração nos Estados Unidos não volta mais, né, pessoal? Hoje em dia você tem presidentes aí que são eleitos com base aí na aprovação de redes sociais. Ninguém está preocupado com o histórico. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. O Bolsonaro é fruto de rede social, né? Mas aí entra uma questão que é o seguinte, gente, se você pegar e conversar com um americano médio que vota no Trump, com um brasileiro médio que vota nos Bolsonaro, vocês vão ver que os anseios deles são legítimos. Os cara quer parar de ser roubado. Os caras querem a qualidade de vida melhor. Só que o que acontece? Para você entregar isso para essa pessoa não é tão simples. Não é pegar, apertar um botão ou decretar uma lei que amanhã acaba a criminalidade. Não é pegar, contratar mais polícia. Não é exercer mais violência. É um processo, né? É um longo processo de investimento, é um longo processo de transformação daquela estrutura social que requer uma participação maior, maior, cada vez maior do Estado. Você entendeu? Mas o cara não quer escutar isso, irmão. Ele quer que a partir de amanhã ele não seja mais roubado. E aí chega essas figuras como Trump e Bolsonaro que oferecem o que, gente? O que eles oferecem? Uma solução fácil para um problema complexo. É isso que essa galera faz. É isso que eles fazem. Por isso que eles são tão populares. Por isso que gente como aqueles sujeitos patéticos do MBL conseguem alguma popularidade, alguma relevância. A parada é essa. Como é que o Renan adora falar? Prendeu, matou, prendeu, matou. Prendeu, matou se não for meu aliado. Prendeu, matou se não se for. Prendeu, matou, mas se for rico também não pode. Prendeu, matou deles é só pra pobre, né? O prendeu, matou deles vale pro Guto Zacarias. O prendeu, matou deles vai pra aquele cara que tá no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Não vale, é só pra preto pobre. Você tá entendendo? A gênese dessa galera, a gênese do bolsonarismo, do trumpismo e do MBL é a mesma coisa. Mesma. Da pessoa, com a visão social que a mesma tem, com as articulações políticas. Essa vai ser dessa mediocridade para frente. Eu acho o seguinte, que o abismo em que a democracia americana era mergulhando não sai mais. É daí para pior. Nós ainda vamos sentir saudade de Donald Trump, como já estamos sentindo saudade de Joe Biden, que também não valia nada, né? Bom, Eu queria perguntar para o senhor o quanto bem ou mal, tudo bem, a gente pode não acreditar muito nesse cessar-fogo e nem na honestidade de princípios do Trump, mas a gente sabe que ele foi derrotado. Para quem pegava e achava que como o senhor mesmo, desde o início do conflito, tem prognosticado, né? Quer dizer, os Estados Unidos entraram nessa guerra, um poder fantástico militar, e, no entanto, enfrentou uma resistência inteligentíssima do Irã. Quanto que o senhor acha que... Isso aí é um fato. Os Estados Unidos não esperavam que o Irã ia demonstrar tamanha força. O Benjamin Netanyahu, ele atacou Gaza, ganhou o norte de Gaza, né? Tinha gás natural lá e toda aquela história que a gente já sabe, né? Ele fez pressão na Síria, derrubar o regime da Síria, derrubar o Bashar al-Assad na Síria, né? Aí agora ele fez pressão no Líbano, conseguiu avançar no Líbano. Logo ele pensou, é fácil, é só mandar meia dúzia de bomba no Irã, os caras vão cair lá e acabou, a gente mata o Ayatollah, a população que é insatisfeita vai ressurgir. Eles não contavam com essa união do povo iraniano, porque até aqueles que são contra o regime estão defendendo, estão a favor da Guarda Revolucionária Iraniana. Por quê? Aprende uma coisa, gente. Esse povo tem unidade. Esse povo tem 3.000 anos de história. É lógico que proporciona a eles ter esse poder de resposta, construir todo esse aparato de defesa, foi uma revolução. Isso é inegável. Os 3 países do Oriente que têm condição de responder aos Estados Unidos são China, Rússia e Irã.
Os três têm uma coisa em comum, gente. Os três passaram por processo revolucionário. É lógico, a Rússia herda boa parte disso da União Soviética, aquele sentimento nacionalista que está presente na população, todo aquele armamento, tudo mais. A Rússia herda, mas ainda assim tem um processo revolucionário. A China tem um processo revolucionário deles. O Irã tem o deles. O da China é um processo revolucionário de cunho socialista, né, de nacionalista e socialista, né, que visa o desenvolvimento nacional e que visa uma transição ao socialismo. Quando você pega o caso iraniano, é uma revolução islâmica de cunho nacionalista. Né? É uma revolução teocrática, guiada por líderes islâmicos, mas ainda assim tem um cunho nacionalista. Já foi atacado sistematicamente. São 3 países que são sistematicamente atacados, seja com sanções, seja com tropas, seja com proxy wars, que nem no caso do Irã foi o Saddam Hussein. Que depois os Estados Unidos, quando ele não era mais interessante, os Estados Unidos foi lá, destruiu o cara e acabou. Esse é o ponto. Esses países não só conseguem resistir por causa, não é só por causa que eles têm uma unidade nacional, porque eles têm uma coesão entre o povo. Por mais que o cara discorde do regime dos ayatolás, do governo dos ayatolás, eu não gosto de usar a palavra regime. Se você usa regime pro Irã, você tem que usar regime pro canalha do Trump. Se o cara vê, porra, peraí, eu posso discordar dos ayatolás, mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou expulsar o invasor interno, eu vou tirar o externo, vou tirar daqui de dentro as mãos do imperialismo, as mãos externas, e a gente, os iranianos, o povo persa, vai decidir o seu futuro. E eles não contavam com essa unidade do povo iraniano. Você entendeu? E aí, isso tem muito a ver com os sintomas de decadência do Império Norte-Americano, gente. Muitos sintomas. Porque vem a soberba, eu posso fazer tudo, você entendeu? Essa piscada que o Trump deu agora tem a ver com essa crise que deve estar tendo no Pentágono, no todo o setor militar americano, com essas demissões, essa coisa toda. Como que o senhor acha que essa desorganização do poderio bélico americano pode estar relacionado a esse pedido de cessar-fogo? Não, eu acho que o Trump ele não faz esses cálculos. Ele pouco se importa com o Pentágono, com os militares americanos, ou mesmo com os Estados Ele Unidos. não faz porque ele é burro. Gente, é isso. O Trump é burro. Show? O Trump é burro. Ele está pensando na cabeça dele, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte: se essa crise se expandir e ele perder as midterms, pode acontecer tudo com ele. Laura, a gente nunca pode esquecer que o Richard Nixon renunciou para não ir para a cadeia. Renunciou para não ir para a cadeia, porque o pessoal tinha avisado ele: você vai preso, você vai ser o primeiro presidente americano a ser preso. Então ele preferiu, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que quando você pega o caso do Trump, é uma coisa que todo mundo esqueceu. Gente, o caso Epstein. O caso Epstein, tá? O Trump tem medo do caso Epstein. Porque olha só, parte dos documentos estão na mão do Mossad, serviço de inteligência iraniano. Iraniano não, israelense. Esses documentos foram usados para chantagem do Trump. Tem alguma coisa ali que ele está com muito medo que venha à tona. Saída pela janela. O Trump já está vendo isso daí, ele tá vendo o desastre que vai acabar acontecendo aí, né? Eu não duvido, sinceramente, vocês começam a olhar mais para o J.D. Vance aí, o vice dele, que eu não duvido que esse moço acabe assumindo a presidência dos Estados Unidos. Nós estamos à beira Ele é pior do que o Trump, tá? desastre. Pessoal, as pessoas às vezes não conseguem quantificar a profundidade do desastre dos Estados Unidos. Não, um homem como Donald Trump jamais poderia chegar à presidência de qualquer país que fosse, muito menos um país com armas nucleares como os Estados Unidos. Ele é completamente despreparado, uma pessoa sem nenhuma sofisticação intelectual, sem E visão. aí, gente, não é só questão de sofisticação intelectual, mas olha só, entenda uma coisa. Os Estados Unidos é tido como a maior democracia do mundo. O Trump chegou lá e fez o que quis, não é? Passou por cima do Congresso, passou por cima da vontade popular. Eu quero entrar em guerra. Foda-se vocês.
não mudam o discurso, ninguém muda o discurso. A liberalzada tá toda caladinha, caladinha, caladinha. Por quê? Por que eles estão todos calados? Porque a CIA, que é quem define o que é democracia e o que é uma ditadura, a CIA ainda não classificou os Estados Unidos como uma ditadura, então não pode chamar. Né? Porque o patrão dessa galera não é uma teoria, é a CIA, gente, é a CIA. Né? A liberalzada tá toda caladinha, o que não pode chamar os Estados Unidos de ditadura. O Xi Jinping, hoje, se ele quiser invadir um país, ele não consegue fazer igual o Trump fez, passar por cima da Assembleia, da Assembleia. Vamos usar os termos daqui para ficar fácil, tá? Do Senado chinês, ele consegue. O Kim Jong-un, ele consegue passar por cima da Assembleia do Povo para entrar numa guerra? Não, não consegue. O Trump pegou a Melania Trump e mandou no lugar dele na ONU. O Xi Jinping não consegue fazer isso. E olha que a esposa do Xi Jinping deve ser muito mais preparada que aquela Melania Trump. Se não me engano, a esposa do Xi Jinping tem carreira acadêmica, os caralho. Ele não pode fazer isso. Porque ele tem que respeitar a hierarquia do partido. Mas a China que é a ditadura. Não é? Democracia é invadir os outros, é bombardear a escola de criança, é liberalzada toda calada. Toda calada. Tanto os acadêmicos, tá tudo calado. Tudo fingindo que a guerra do Irã não tá acontecendo. Todos eles. Estratégica, né? Com nenhuma capacidade de articulação diplomática, um desastre de comunicação com os outros países. Você vê que a Europa, que sempre ficou do lado dos Estados Unidos nas suas aventuras militares, dessa vez tirou o time. Olha, o que eu vi acontecer, essa rebelião que eu vi de diversos países aí, a gente só encontrou paralelo na Guerra do Vietnã. Porque no Vietnã quem apoiou os Estados Unidos foi a Coreia do Sul, né? Que tinha lá um ditador fascista lá, foi a Austrália, a Tailândia, os países mais próximos ali. Mas ninguém da Europa quis se meter nessa aventura militar, nem o Reino Unido. Então, há um E paralelo. aí tem um negócio que é interessante. O Vietnã não tinha, na época, o preparo que o Irã tinha. Gente, desde a Revolução Islâmica, esse povo está se preparando para uma invasão. Desde a Revolução Islâmica que eles estão esperando o ataque dos Estados Unidos. Esses caras estão extremamente preparados. Há poucas semanas, uma ou 2 semanas atrás, eles anunciaram que acabou o arsenal velho deles. Eles não começaram a usar o arsenal mais moderno, os mísseis de cruzeiro ainda não apareceram, como o Farinazo vem alertando há um certo tempo. Boa parte do arsenal balístico e missilístico do Irã não apareceu. E aí, tem um fato interessante também que o próprio Farinazo já disse, que há alguns anos atrás, um navio chinês estava navegando no Pacífico, os Estados Unidos, só de sacanagem, para falar, olha o que eu posso fazer, pegou e desligou o GPS daquele navio. Sabe o que o governo chinês fez em resposta? Pegou, você pode desligar o nosso GPS a qualquer momento. Pegou dinheiro do Estado, socou grana em pesquisa de satélite, lançou esqueci o nome, a própria constelação de satélite. Fala isso pro liberalzinho. Não, mas como assim? O livre mercado dá conta disso. O livre mercado, os deuses, os gladiadores do mercado. Não, gente. Não. Liberal vive de mentir para você. Liberal vive de contar conto de fadas para você. É disso que essa galera vive. Tá ligado? A China lançou a constelação deles, de satélite, ano passado. Depois, eu não lembro se foi antes ou depois da Guerra dos 12 Dias. O Irã corta o vínculo do sistema de internet deles com o GPS. Eles começam a usar o Beidou da China. E tem o Grozna da Rússia também que eles estão usando. E ó, acabar essa guerra, o Irã vai lançar a própria constelação de satélite. Escreve o que eu tô falando. E agora virou uma questão existencial para o Irã. Se antes ele não tinha armas atômicas, agora ele vai ter. Tá? Pode ter certeza disso. Se o Netanyahu, esse canalha do Netanyahu, ficava falando bosta o tempo inteiro que o Irã estava desenvolvendo uma arma nuclear e não estava, porque tinha um decreto religioso do Ayatollah deles proibindo a porra da arma nuclear, agora eles vão ter. Com relação a isso, é uma aventura completamente irresponsável, né?
Eu penso dessa forma. Acho que o que o Trump está vendo é que o governo dele pode se arruinar daqui para frente, né? Coronel, eu sei que o senhor está com o tempo apertado hoje, a gente não podia deixar de dar uma palavrinha com o senhor. Já está feito convite para a próxima, como a gente tem feito toda semana. E por hoje eu queria agradecer muito a sua participação. Deixa eu só fazer uma última perguntinha, por favor. Pode falar, dá tempo, Laura. Pode falar, dá tempo. A gente consegue. Eu queria perguntar para o senhor qual foi o papel da China nessa proposta de trégua aí Eu estava conversando com um brother meu ontem e a gente tem uma teoria que esse acordo de paz, minto, cessar fogo, conseguir sair um pouco do esqueleto e começar a tomar forma, foi por pressão de Pequim. Foi Pequim, tá? Xi Jinping, o Ministério das Relações Exteriores da China é quem vai sair mais forte dessa guerra. A China vai sair mais forte do que nunca dessa guerra. Tem a capa da The Economist, quem quiser aí dar uma olhada, que é o Trump embaçado mais próximo e o Xi Jinping mais afastado, com a frase do Napoleão: jamais interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. É isso que está acontecendo, gente. A China está vendo, não só ela está planejando cada vez mais seu crescimento, um país que galga cada vez mais crescimento, mais desenvolvimento científico, técnico, desenvolvimento social, vendo seu principal adversário cavar a própria cova, deitar e pegar e puxar a terra para cima dele. É isso que eles estão fazendo. Dessas 2 semanas. Qual foi o jogo chinês nessa vitória provisória do Irã aí? Paquistão é China, né? Ele falou isso antes. O Paquistão é porta-voz. Então eu acho que e a China ela vai, como sempre, sair como grande vencedor, né, Laura? Porque a credibilidade americana ficou extremamente arranhada. O Irã está vendendo. Hoje, a coisa que eu estava reparando, gente. Eu tô falando tipo assim, se você pegar e olhar os posts de Instagram, de tudo quanto é lugar, quando você pega post da Globo, a coisa mais comum que tem é gente acusando a Globo de ser propagandista dos Estados Unidos. Hoje. A opinião pública brasileira hoje está muito a favor do Irã. Sabe por quê? É simples, gente. Não só toda a questão de ataque à criança e tudo mais, isso sensibiliza qualquer um. Qualquer um. Vocês acham que os caras da Guarda Revolucionária não tá puto pra caralho por eles terem bombardeado aquela escola? O que mais. Cara, bombardear a usina nuclear, gente, isso reconstrói. Matar criança. A Guarda Revolucionária, os caras tão puto pra caralho. Puto pra caralho com isso. Tá ligado? Eles não vão parar. Enquanto eles não tiverem certeza que o povo deles está seguro, eles não vão parar, velho. Acabou a conversa. É isso. É isso que está posto dentro no comando da Guarda Revolucionária. Enquanto o nosso povo não tiver a segurança garantida, a gente não vai parar. É isso. Eles estão errados? Não estão errados. Do petróleo em yuans, né? A China ela vai vir com uma proposta de reconciliação e reconstrução para os países do Golfo. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho dúvidas a respeito disso. A China é a grande campeã da guerra, sem botar um soldado em terra, tá? Sem fazer nada. Então, vai ser a primeira vez que vocês vão ver na história um país ganhar uma guerra sem fazer nada. Eu penso que o Paquistão ele fez essa oferta aí com base na. Você tem que olhar uma coisa. É uma coisa interessante nisso. O Paquistão sempre teve, isso há mais de meio século, um papel importantíssimo nas relações da China com o Ocidente. Você quer um negócio? Pouca gente sabe. Quando o Kissinger fez a primeira visita à China, não a visita do Nixon em 72, a visita que ele começou em 71, a fazer a preparação da aproximação. Ele fez uma viagem ao Paquistão, ele estaria oficialmente em viagem ao Paquistão e desapareceu por 2 dias. Alegou mal-estar, doença. Nesses 2 dias, o jato dele foi para Pequim e ele começou as negociações. E o Kissinger, vamos ser sinceros, eu falo sempre, eu sei que o pessoal não gosta do Kissinger, você tem que reconhecer a habilidade diplomática dele. Gente, o Kissinger é um canalha de primeira linha. Ele é o cara responsável por milhares de mortes ao redor do mundo. Mas esse ponto ele tem razão.
A habilidade diplomática do cara era muito boa. Inclusive, os livros do Kissinger para entender o Oriente são muito bons. Ele é responsável por cunhar uma frase que eu acho de extrema importância quando você vai analisar a relação dos Estados Unidos com o Oriente. Ele fala, quando acaba a Guerra Fria, cai o Muro de Berlim e dissolve o Bloco do Leste, o Kissinger tem uma frase que é muito boa que ele fala: jamais os Estados Unidos e a OTAN devem marchar rumo ao Oriente, pois eles vão despertar forças que eles não têm a capacidade de lidar e nem de compreender. Isso é Kissinger. E ele estava certo. Sabe de quem que ele falava? Da Rússia, da China e do Irã. Tá? E estratégica desse homem. Então, ele no Paquistão, o governo do Paquistão deu todo o apoio. Ele oficialmente estava no Paquistão, mas na verdade estava em Pequim negociando com o Zhou Enlai e com o Mao. Então, assim, o Paquistão é histórico, né, essa relação do Paquistão com a China, e os chineses, gente, eles têm uma tendência a estabelecer relações duradouras. Se não houver nenhum estresse no caminho, as relações vão durar por décadas aí. Eu acredito que o Paquistão agiu aí em coordenação com a China. Eu penso muito nisso. Acho bem bastante Obrigado. provável. Mas nós teremos dias interessantes, né, Eduardo? Por isso que o senhor vai voltar. É por isso. É só por isso. É isso, gente. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Deu aí 26 minutos. Fazia um tempo que que a gente não conseguia fazer um debate longo assim em cima de um corte, porque normalmente, né, a gente tenta pegar informação mais fresca, mas aqui foi uma conversa que deu para tirar alguma coisa, né? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, fui!